Há exatos 2 dias antes do mundo ver os céus do Oriente Médio se incendiarem, uma nota quase despercebida passou pelos corredores da Agência Internacional de Energia Atômica. Um alerta de que a proliferação nuclear, depois de anos contida, poderia escapar ao controle. No mesmo momento, o último fio que mantinha o acordo entre os Estados Unidos e o Irã arrebentava, soterrado por acusações mútuas, desconfianças e um jogo perigoso de dissimulação global. Era a preparação para a tempestade que viria, uma que mudaria a geopolítica para sempre. Na madrugada silenciosa, enquanto o mundo dormia, a chamada Operation Rising Lion teve início. Mais de 200 caças F-35I, guiados por satélites e drones invisíveis aos radares, dispararam uma chuva de munições guiadas contra alvos profundamente enterrados no solo iraniano. Natanz, Fordow e Isfahan, todos cruciais para o programa nuclear que o Irã sempre jurou ser pacífico. Segundo relatórios não oficiais, foram empregadas até 330 bombas Bunker Buster, as únicas capazes de perfurar quilômetros de rocha e aço. O objetivo? Retardar a capacidade iraniana por décadas. A mensagem? Ninguém está fora do alcance israelense. E, pela primeira vez, o governo israelense agiu sem esperar a permissão ou apoio direto dos Estados Unidos. A antiga imagem do porta-aviões terrestre que Washington mantinha no Oriente Médio ganhou novos contornos. Agora, essa base avançada agia por conta própria. A resposta iraniana foi arrasadora e quase instantânea. Horas depois do último caça israelense retornar à base, o céu sobre Tel Aviv, Haifa e Ashdod foi cortado por mais de 400 mísseis balísticos e drones invisíveis. Estima-se que 24 israelenses tenham morrido e dezenas tenham ficado feridos nos impactos que romperam as cúpulas de ferro e os bunkers preparados há décadas. Entre os alvos, instalações industriais, depósitos e redes elétricas foram atingidas com precisão. Um golpe duro que mostrou a capacidade do Irã de retaliar em massa, sem medo do que viria a seguir. Analistas ocidentais se viram obrigados a admitir que a doutrina da dissuasão israelense fora abalada, talvez para sempre. Se antes o conflito no Oriente Médio acontecia em zonas cinzas, com milícias e grupos armados servindo como peças num xadrez estratégico, agora ele ganhou rosto e bandeira. O que sempre foi descrito como guerra por procuração entre Irã e Israel revelou-se um embate direto entre potências regionais. Ao se lançar contra as instalações nucleares iranianas, Israel deixou claro o que muitos já sabiam, que atua como um verdadeiro porta-aviões terrestre, avançando os interesses dos Estados Unidos quando isso lhe convém. Mas desta vez, fez isso sem a cobertura americana, e o preço pago foi alto. Em meio ao caos, boatos correram o mundo. Cargueiros chineses desembarcaram em portos iranianos em plena noite, transportando equipamentos misteriosos e reforços que nunca foram oficialmente confirmados. Enquanto agências de checagem refutavam os rumores, analistas apontavam que a própria sugestão dessas manobras mudava a percepção global. A China, sempre silenciosa, poderia estar num jogo mais profundo do que muitos ousam admitir. Do outro lado, a diplomacia iraniana agia rápido. Seu ministro das Relações Exteriores voou para Moscou, recebido pessoalmente por Vladimir Putin. Num gesto que foi interpretado como um alinhamento contra a pressão ocidental, Putin reafirmou o papel da Rússia como mediadora, mas também como aliada estratégica do Irã. Esse encontro selou o que muitos chamaram de um novo eixo geopolítico e lançou uma sombra ainda mais pesada sobre os corredores da Casa Branca. Após 2 semanas de ofensivas e contraofensivas, um cessar-fogo foi imposto sob forte pressão internacional. O balanço final? Centenas de mortos e feridos, infraestrutura vital destruída e um Irã com capacidade militar intacta apesar das perdas. Israel, ferido e exposto, viu a própria imagem de intocável ruir. Os Estados Unidos, de longe, testemunharam o fracasso da sua política de dissuasão regional. E o mundo? O mundo aprendeu que a era das guerras indiretas pode ter acabado.
The war was fought. They fought it bravely. No fim, a pergunta que ecoa é simples e incômoda. Quem realmente venceu essa guerra até agora? Se a vitória depende apenas da contagem de perdas e impactos, o Irã mostrou que a dissuasão funciona contra os mais fortes. Se a vitória depende da narrativa, Israel reforçou o papel que sempre ocupou, o braço avançado da América no Oriente Médio em chamas. E se a vitória depende da estratégia, Rússia e China observam tudo de fora, esperando o próximo momento para agir. O que aconteceu nesses dias foi apenas o prólogo de um novo capítulo. Um que o mundo inteiro, quer queira ou não, precisará assistir e viver com os olhos bem abertos.